Fala galera ligada no canal, esse é mais um Zonamista e hoje estamos ancelotizados. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil 1, Paraguai 0, a estreia em território em solo nacional de Carlo Ancelotti e a minha visão sobre o jogo e principalmente sobre algumas ponderações ali da seleção. Tá? Ontem à noite, na noite dessa terça-feira, na Neoquímica Arena, a seleção brasileira, com o gol do Vinícius Júnior, ganha de 1-0 do Paraguai. Tá? E com isso acaba se classificando matematicamente para a Copa do Mundo, né? A 13ª seleção classificada para a Copa do Mundo. E assim, eu escutei muita gente falar que mas já estava classificado, não valia muita coisa. Esse jogo tinha um peso futebolístico, né, para a seleção pequeno. Porque se você for ver futebolisticamente, realmente a seleção estava praticamente classificada. Né? Para a seleção perder a vaga, a gente está falando de 7 vagas e meia para a Copa do Mundo. Né? São 6 vagas agora e mais meia vaga. Então só 3 países ficam fora. É muito difícil, tá? A gente imaginar que a seleção brasileira pudesse ficar fora de uma Copa. Assim como o Uruguai, como o Paraguai já estavam praticamente classificados de forma futebolística, já que para eliminar, para tirar, né, essa vantagem que nós tínhamos, assim como o Uruguai tinha sobre a Venezuela, né, ela teria que ganhar os seus últimos jogos, nós perdermos os nossos últimos jogos, assim como Uruguai, assim como o Paraguai, e ainda assim eles teriam que tirar uma diferença de saldo de gols muito grande. Tá? Então, no termo futebolístico estava praticamente classificado, no termo matemático, né? No termo exato, no crivo matemático a gente ainda não estava. Então, o jogo teve essa importância. Antes de começar a falar sobre o Ancelotti, eu quero falar sobre essa imagem aqui. Ó. A torcida na Neoquímica Arena fez essa homenagem para o Ancelotti, era aniversário dele, e houve ali um mosaico, né, uma festa muito bonita até, para o Ancelotti. Minha visão sobre o assunto. O brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, às vezes, muito grande, que não condiz com determinadas coisas. O Ancelotti acabou de chegar, ele está se habituando com um novo país, com uma nova realidade, com uma nova cultura, com um novo calendário, com um clima diferente, com a hospitalidade, né, do brasileiro em si. Através disso, o nosso povo, que é muito mais festeiro, que é muito mais aprazível no trato com as pessoas, que é uma qualidade do Ancelotti. Mas, gente, o Ancelotti não é o Pelé, tá? Não é o Zagallo. Por que eu estou falando isso? Faltaram homenagens em vida para o Pelé. Faltaram homenagens em vida para o jogador, para o futebolista Pelé, o esportista Pelé. Faltaram. Algumas faltaram. E assim, não via muitas homenagens da torcida para o Pelé. Sabe? Uma coisa que eu vou fazer o link, por exemplo, com o time a qual eu torço, né, que é a torcida do São Paulo, é que desde que o Tele Santana morreu, em meados de 2006... a torcida, ela sempre né, o homenageia com cânticos, com faixas, com gritos, com músicas. Sempre existem as homenagens, né? Não importa quanto tempo passe. Eu vejo que não tem muito disso, tá? Para os futebolistas que marcaram a história da seleção. O Zagallo é um cara, Mário Jorge Lobo, o Zagallo ganhou 4 títulos com a seleção brasileira. Ele ganhou 4. Não vi mosaico, não vi música, não vi nada de tão especial, de tão maravilhoso. Essa é uma ponderação que eu faço para a nossa torcida, é um ponto negativo que eu deixo aqui para o brasileiro. É o Ancelotti? Sim. É um dos grandes treinadores da história? Sim. Mas vi muita gente no quesito seleção gigantesca que marcou a nossa história, que somos o que somos hoje por conta destes personagens, e eles não tiveram metade do reconhecimento que a gente vê. É algo um pouco chato. Mas vamos deixar de lado essa parte, né, de ficar falando de coisas que não tem tanta inerência para o resultado do jogo e nem para o futebol praticado. Primeiro ponto, tá? Vejo uma evolução do trato do Ancelotti dos jogadores.
Primeira coisa, quando você olha para o banco e você vê Carlo Ancelotti, é diferente de você olhar para o banco e ver o Dorival. É diferente de você olhar para o banco e ver o Diniz. Primeiro, para o jogador. Porque o jogador vai ter uma responsabilidade de olhar e escutar aquilo com altivez, coisa que ele não conseguiria talvez fazer com a mesma capacidade com o Dorival. Tá? Você está tirando a culpa do Dorival? Não, o Dorival tem culpa por muitas coisas que ele fez no trato dele ali, que ele também não soube se explicar, não soube se adequar ao ambiente quando ele era técnico da seleção brasileira. Né? E os jogadores talvez, não por uma questão de respeito ou hierarquia, mas talvez não conseguiram entender as ideias dele. Tá? E uma coisa que me pegava muito é que quando o Dorival era técnico da seleção, o que ele explicava, né, que ele fazia nos treinamentos, olha, eu fiz determinadas coisas, eu fiz determinados movimentos, eu não via isso no campo. A seleção ela não demonstrava. Né? E acho que por ser o Ancelotti, o jogador acaba tendo um pouco mais de atenção. Porque o jogador olha pro banco e fala, puta, ali tem um cara que ganhou 5 Ligas dos Campeões, velho. Se eu não jogar com esse cara, meu irmão, eu tô ferrado, eu tô no mato. Então existe, lógico, a pressão em cima da CBF. A CBF nunca teve tão pressionada. Tem a questão do torcedor também, o jogador acaba ficando marcado. Né, o treinador já chega com uma certa bagagem, mesmo sem nunca ter dirigido a seleção. Então, para o jogador tem essa questão, tem essa altivez, essa parte de escutar de uma maneira mais atenciosa, mais centralizada no treinador. O que serve para a nossa seleção, serve para o rival também, tá? Serve para o adversário também. Porque os jogadores do Paraguai, eles vão olhar e vão falar, puta, é o Ancelotti ali, cara. E maior que o Ancelotti tem poucos, tá? Pouquíssimos marcaram mais a história do futebol que o Ancelotti. A gente tá falando de Alex Ferguson, de Guardiola, sabe? De raríssimos mesmos, tá? Coloco assim o Ancelotti num patamar gigantesco na história. E eles vão olhar e vão dizer assim, é o Guardiola. Quando eles olhavam o Dorival, tá? Talvez, acredito que eles iam sem medo para cima do Brasil. Porque por mais que o Brasil tivesse determinado talento, né, faltava blindagem para o Dorival. O Dorival faltou traquejo para ele na seleção. Faltou ele saber lidar com o ego dos jogadores na seleção. E eu fiquei muito decepcionado até com ele, porque quando ele treina o São Paulo, quando ele treina o Ceará, quando ele treina o Flamengo e principalmente quando ele treina o Santos, ele soube lidar muito bem com o ego dos jogadores. Lógico, a gente está falando de clubes, não de seleção. Mas aspirava disso. E voltando ao tópico, quando o Ancelotti ele fez a sua primeira entrevista, ele falou que ele deveria ser cobrado, que ele poderia ser cobrado porque os treinamentos estavam acontecendo e ele ia demonstrar essa diferença, essa mudança de postura da seleção no campo. Que caso isso não acontecesse, ele poderia ser cobrado. E realmente a seleção ela tem uma mudança de postura. É evidente a mudança de postura. Tá? A seleção não tem um jogo espetacular, maravilhoso, preponderante, mas a seleção vai bem. A seleção ela faz um bom jogo contra o Equador, um jogo razoável, tá? Não chega a ser um bom jogo, mas ela fez um jogo razoável. Acredito que por ser um adversário chato, a seleção do Equador tem uma ótima zaga, uma ótima linha defensiva. Era um jogo fora de casa, era um jogo na altitude, era o primeiro jogo do Ancelotti, jogadores em baixa ainda, sabe? Em um momento turbulento e principalmente faltando um pouquinho de blindagem, por mais que o Ancelotti seja o Ancelotti, tinha acabado de chegar. Então faltava essa blindagem, faltava o jogador brasileiro se sentir abraçado, se sentir acolhido para, opa, agora eu posso tentar fazer algo diferente aqui porque eu sei que aquele cara ali vai me dar respaldo. Aquele cara ali, ele vai fazer algo por mim que talvez outros não fizeram. Tá? E outra coisa, o Ancelotti tem 1 ano. Porque nos últimos 3 a gente estava brincando do que a gente ia fazer. A gente estava jogando tempo fora. Tá? Dorival, Diniz, Ramon, a gente jogou tempo fora. Tá? A gente não sabia se ia ser o Edinaldo, se ia ser outra pessoa, quem que ia ser. E nessa brincadeira a gente perdeu 3 anos de um período que é muito preponderante para uma Copa, tá? Questão de trabalho. Jogo praticamente, vamos falar um pouco do jogo. O Brasil teve
Eu vou deixar até o card aqui. O Brasil ele teve mais de 70% de posse de bola, o Paraguai teve 27%. A média dele, tá, que fica entre 27%, 30%, 31% aqui, é a média do Paraguai nessas eliminatórias, não é uma equipe que fica muito com a bola, tá? O Paraguai dá 5 chutes, um vai na direção do gol, o Alisson nem se esforça muito para defender. O Brasil dá 11 chutes, são 5 em direção ao gol, 2 grandes chances criadas. O Brasil faz um bom primeiro tempo, um primeiro tempo muito robusto. Tá? Acho que a palavra correta seria robusto. O Brasil foi muito robusto. Foi uma marcação sob pressão muito boa. O Gustavo Alfaro, quando ele dá a entrevista no final do jogo, ele fala que ficou no mato, ficou na merda, porque ele não conseguiu achar uma opção, não conseguiu achar algo para sair dessa alta pressão que o Brasil do Ancelotti fez. O Brasil jogou numa espécie de 4-3-3, tá? O Matheus Cunha foi o camisa 10, ele estava fazendo ali as participações como camisa 10, você via na frente, era bem nítido ali na frente, uma dupla de ataque ali com o Martinelli e o Vini jogando como atacante mesmo, como ele jogou na temporada do título de 2024 pela Champions ali no Real. Então deu para perceber muito nitidamente, tá? O Brasil faz um bom jogo, o Brasil vai muito bem. Agradeci pelo gol ter saído, por quê? Porque se sai 0-0, se o jogo termina empatado, do jeito que é a mídia desportiva brasileira e do jeito que é o torcedor imediatista brasileiro, o Ancelotti ia tomar pancada. Porra, mas tá empatando com o Paraguai, não tá dando certo, não tá indo, isso, aquilo. O primeiro tempo do Brasil é muito robusto. O Brasil não chega a ter várias chances, acho que tem uma chance com o Matheus Cunha, que o Martinelli cruza da esquerda, e aí como ele tá passando da bola, né, ele tenta fazer um movimento de cabeça, ele acaba triscando, não direciona pro gol, ele direciona a bola pro lado, vai no pé do Gustavo Gomes. E acho que essa foi a grande chance. Eu acho que ele não estava plenamente em condições de dar o cabeceio, de efetuar o movimento, por isso ele não cabeceia para o gol. Mas se você pega o lance do gol, é uma bola recuperada que o próprio Matheus Cunha, ele ataca a bola, ele ataca a zaga do Paraguai, ele consegue efetuar a pressão e cruza para o Vini Júnior fazer o gol. O Brasil vai bem, sai com a vantagem. E aí tem aquela decaída no segundo tempo. Escutei muita gente até conversando comigo hoje, falando, mas o Brasil decaiu, o que você acha disso? Gente, eu acho que corre sangue aqui, tá? O ser humano corre sangue aqui. O que eu quero dizer? Depois de você efetuar uma pressão alta, com perda, posse, onde você tem que dar tudo de si, vai ter uma hora que você fisicamente vai decair. Não tem jeito, tá? Isso qualquer atleta. Fisicamente você decai porque você não consegue manter o mesmo nível de entrega física, de imposição física o jogo inteiro, senão você quebra, você desmonta, tá? E é por conta disso que o Paraguai ele assume um pouco, de dar um pouquinho de trabalho para o Brasil, não chega a ser trabalho, mas ele toma por algum momento as ações, vamos dizer assim, mas o Brasil praticamente, na parte defensiva, não teve trabalho. Não teve trabalho. E dentro da parte defensiva do Brasil, eu vou citar o Alexandre Ribeiro, que foi muito bem. Muito bem. Acho que o trabalho de scout da seleção, não vou falar do Ancelotti, porque não foi o Ancelotti, tá? Pelo amor de Deus. O pessoal tem que entender que o Ancelotti, ele trabalha muito bem, ele tem uma equipe de scout, mas não é ele que vai convocar determinados nomes que até o brasileiro não sabia quem é. Ele já vinha fazendo boas temporadas na França, o Alexandre, vai muito bem. E ele pega e agarra a chance. Vejo que ele sai muito em alta dessa convocação. Muito em alta mesmo, tá? Praticamente, acredito que... Não vou dizer que na próxima Copa ele já garantiu o seu passaporte. Mas pelo menos para a próxima data FIFA ele deu uma encaminhada boa para estar na seleção de novo. Meu grande fator positivo para a defesa. No meio de campo eu gostei muito da partida do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães até falou no fim do jogo que ele conversou com o Ancelotti explicou para ele o que queria que ele fizesse, qual que seria a tomada de decisão que ele tinha que tomar e os espaços que ele deveria ocupar. E o Bruno conseguiu entender de uma forma muito boa, palavras dele, tá? E ele, do modo como ele jogou, na minha concepção, foi a melhor partida do Bruno com a camisa da seleção brasileira. Tem uma partida que ele faz contra o Chile,
que o André se machuca, o Bruno entra no lugar dele e vai muito bem. Hoje ele foi, inclusive, superior àquela partida. Ele conseguiu atacar bem os espaços vazios, ele contra-atacou bem, ele conseguiu distribuir jogo, conseguiu reger com qualidade as jogadas. Era um Bruno que lembrava muito aquele jogador do Newcastle. Lembrava muito. Ainda não era o jogador do Newcastle. Acho que ainda falta para o Bruno Guimarães um pouco disso. Ok, acho que vale a pena a gente ficar com o pé um pouco atrás, mas ainda assim foi bem melhor do que nas últimas partidas. No ataque, meu ponto positivo se chama Matheus Cunha. Ah, mas perdeu o gol! O Matheus Cunha, tirando o gol, que na minha concepção ele não perde, ele não estava inteiro na jogada, ele não conseguiria talvez efetuar o cabeceio com aquela maestria que fosse, né? Até porque a gente está falando de cabeceio, tá? É o Matheus Cunha, não é o Jardel, não é o Lela, tá? Ele vai muito bem, ele dá assistência no lance do gol, ele recupera a bola no lance do gol, ele continua mesmo após o gol e até antes do gol também, flutuando muito bem, ocupando bem os espaços. Gostei muito, achei que ele faz uma partida robusta, tá? Gostei do Rafinha, acho que faz uma boa partida também. Quanto ao Martinelli, talvez eu tiraria ele, gostaria muito de ver, acho que o jogo se desenhou, o desenho do jogo pedia o Antony ali, mas né, talvez ainda não foi o grande momento. Sobre o placar do jogo, tá? 1-0, na minha visão, ficou barato. Foi pouco. Acho que um 2-0 era o placar mais robusto, tanto que a gente teve uma chance com o Rafinha no segundo tempo, uma chance com o Bruno Guimarães, em bons contra-ataques, mas acabou que a bola não entrou. Tá? A bola não entra, mas assim, ficou uma visão de que talvez um 2-0 seria um placar mais preponderante. É uma boa apresentação, gostei do que eu vi ontem, dá pra ver que tem uma pequena evolução, e quanto ao torcedor brasileiro, acho que vale uma reflexão. Não espere que você vai golear o Paraguai de 4, 5, 6-0, tá? A gente não tem mais Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Emerson, Gilberto Silva, Roberto Carlos e companhia ilimitada. Que a gente pegava a Argentina do Messi, a gente pegava a Argentina do Tevez e metia 3-4. Isso não vai existir mais. Não espere também jogos fáceis contra Paraguai, contra Uruguai. Não esperem, porque isso também não vai mais existir. A gente tá num buraco e a gente tá escalando, evoluindo aos poucos. Tá? Gosto do que o Ancelotti fez, gosto da visão que ele tem. Acho ele no traquejo com as pessoas, né, naquela questão do jogo de cintura muito bem, acho que ele vai muito bem. E quero muito ver como que vai ser a próxima data FIFA do Ancelotti. Escutei muitos colegas da mídia reclamando, né, falando que ele colocou o Beraldo para jogar de lateral esquerdo ali, que termina com 4 zagueiros no jogo, na Arena Corinthians contra o Paraguai. Gente, o Ancelotti está começando o trabalho agora, o Ancelotti precisa de resultado. Sabemos como é a mídia esportiva brasileira. Sabemos que aqui o resultadismo impera, que ele demanda e tem poder mais do que qualquer coisa. Então, para ele, acredito que o resultado foi a melhor coisa. Quanto à lateral esquerda, né, que ele coloca o Beraldo, que eu vi muita gente reclamar, o Carlos Henrique foi cortado, o Carlos Augusto foi cortado antes do jogo. Então era nítido que deveria ter ali algum zagueiro ou outra peça de origem que não fosse um lateral. E também não dá pra gente colocar um ala, um atacante ali na lateral, ganhando o jogo de 1-0 no final do jogo e esperar um determinado movimento, né? Seria uma bela de uma sandice, para não falar o contrário. Tá? Mas quero ficar de olho nos próximos movimentos. E aí? Deu pra sentir o dedo do Ancelotti? Lá ele! Galera, peço que vocês deixem aí nos comentários, peço que vocês curtam esse negócio aqui para fazer o canal crescer, se inscrevam, compartilhem, para mostrar pro pessoal que a gente faz um bom conteúdo, certo? Por hoje eu me despeço e é só!